Oi, gente, tudo bem? Bom dia, nono ano. Tudo certinho? Tudo bem, nono, tudo certo? Então, pessoal, passando aqui então para trazer mais um pedacinho de Guerra Fria. Na verdade, finalizando Guerra Fria, já que não acredito. A galera deve estar pensando, não acredito. Sim, pessoal. Enfim, acabando aqui o módulo, mas percebam que o módulo foi bem fragmentado, bem picadinho, porque fala de tanta coisa. Fala de China, falamos de Vietnã, falamos de China, falamos de Cuba, e aqui eu trago a Coreia, tá? Aqui a gente vai falar da família Kim, aqui a gente vai falar da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, influência socialista, influência capitalista, tá? Então, sim, agora a gente termina e lá no finalzinho eu vou passar 2 páginas de exercícios, tentem fazer, tragam as dúvidas e na outra aula eu corrijo para vocês, ok? Eu estou tentando trazer aqui nos mesmos slides para a gente identificar quando vocês virem essa imagem aqui. Bom, a gente está falando de Guerra Fria, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro, a galera já está sacando, né, uma guerra ideológica, política, militar, mas que assim, não houve embate direto entre esses dois, mas vão haver embates sob influência dessas duas potências, tá? Da época, né? Aqui a gente está no século XX, meados do século XX, 1945, tá? Aqui, quando a gente fala de Coreia, a gente já está em 1950, ok? Passando aqui, eu trago uma península coreana, percebam que eu estou aqui na península coreana, ainda não Coreia do Norte ou Coreia do Sul, mas aqui a gente vai ver, né, um Japão que havia ocupado essa península coreana desde 1910, vai ficar lá até 1945, tá, gente? Muitos assassinatos, estupros. Então, vai ocupar essa península coreana em 1910, vai ficar até o final da Segunda Guerra em 45, ou seja, uma Coreia como colônia japonesa. Inclusive, uma curiosidade, os bebês que nasciam nesse momento aí que o Japão estava ali, nesses 35 anos, os bebês deveriam ter nomes japoneses, já que não tem muita diferença. De repente, pra gente que não fala o japonês e não fala o coreano, né? Mas havia diferença e os bebês deveriam ser registrados com nomes japoneses, tá? Então, em 45, o Japão é vencido, acabou a Segunda Guerra. A gente percebe aqui, por conta desses assassinatos, inclusive campos de trabalho forçado, tá, gente? Existia também campos de trabalho forçado na Coreia, o Japão instituiu, né? Então, a gente vê esse sentimento anti-japonês muito por conta disso, tá? Esse anti-japonês, né? Esse sentimento coreano anti-japonês muito por conta disso. A gente vai ver aqui também um Japão, né, dominando a Coreia, um poderio militar muito grande, depois do Japão ter passado ali pela era Meiji, né? A gente viu lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial um Japão muito industrializado, uma Alemanha que estava mega industrializada se rendeu e o Japão não queria sair da guerra. Né? Demorou a se industrializar, demorou a aceitar ali a influência do Ocidente, né? Quando aceitou também lá na era Meiji, estava tão industrializado no finalzinho da era Meiji, foi 1800 e pouquinho, perto de 1900, não quis mais sair da guerra, né? E vai sair depois de Hiroshima e Nagasaki, tá? A gente vai ver aqui, então, essa guerra, a influência do socialismo aqui em cima, né? Na Coreia do Norte, na parte norte, e a parte sul com influência estadunidense, tá? Quando eu venho pra cá, desculpa, quando eu venho pra cá, eu vejo a guerra começando, tá, gente? Em 1950, eu vejo essa guerra começando e lá no finalzinho, antes da guerra começar, lá no finalzinho, o norte influenciado pelos Estados, pela União Soviética e o sul influenciado pelo capitalismo, a gente vai ver um partido comunista, inclusive, se formando ali em 1946, tá? O Partido Comunista da Coreia do Norte se formando ali em 1946, ok? Então, o comunismo efetivamente estava chegando, né? Que é sobre isso que a gente está estudando, né? Esse comunismo avançando ali no Extremo Oriente, tá? Eu venho para cá em 1950 e trago a guerra começando efetivamente com esse carinha aqui que vai invadir a parte sul, que é o Kim, deixa eu aumentar aqui, Kim Jong, não, esse aqui é o Kim Il-sung, que é o avô do Kim Jong-un, né, que é o cara que está governando atualmente, tá? Então eu tenho aqui em 1950, a guerra começa, nessa guerra entre as Coreias, vai até 53, ele é chamado de imortal, aqui eu coloquei um imortal, olha, porque na verdade esse imortal era para fazer com que esse título, né, de imortal vai vir depois de 2 anos que ele morre, porque a ideia era fazer com que essa família se perpetuasse, sabe? A impressão é de que o filho dele, quando assumiu, e o neto, né, que é o Kim Jong-un, que assumiu agora, a impressão é fazer com que o avô, que foi o cara que começou tudo isso, né, que começou essa dinastia ali, esteja sempre por perto, tá? Por isso os três têm o Kim, né, que na verdade não tem, mas o Kim é colocado
com esse objetivo, e o imortal também, principalmente, né? Tipo assim, não morreu, ele está sempre aqui perto da gente, tá? A gente vai ver em 1949, um pouquinho antes da guerra começar, a Revolução Chinesa, né, gente? A gente viu o Mao Tse-tung levando aí o socialismo para a China, e a China vai ajudar aqui, tá? Vai apoiar aí a invasão à Coreia do Sul. Os Estados Unidos vai reagir e vai pedir ajuda lá da ONU, né? O Vargas, uma curiosidade, o Vargas vai ser chamado também para participar, tá? Para enviar tropas, não vai aceitar, obviamente pressionado ali pelos Estados Unidos. A gente já viu, quando a gente falou de Era Vargas lá, a gente vai ver, né? Como é que pode no finalzinho, né? Já está aqui no segundo governo do Vargas, mas o Vargas muito influenciado ali pelos Estados Unidos. Colômbia e Cuba vão mandar tropas para lutar, tá? E os Estados Unidos principalmente, tá? Colômbia e Cuba vão mandar lá para a parte norte e os Estados Unidos vão mandar da parte sul, né, capitalista, para lutar lá contra os norte-coreanos, contra os socialistas lá da Coreia do Norte, tá? Então a gente vai ver a Coreia do Norte e a China. Na verdade não eram Coreias ainda, mas a parte norte e a China tomando conta de quase toda a península ali, tá? A península coreana. E a ONU vai chegar e vai ter inclusive um impasse ali, né? O MacArthur, não sei se vocês se lembram do macartismo, né? Que era a caça às bruxas já nos Estados Unidos, era para impedir, né? O general MacArthur queria impedir que o socialismo chegasse, né? Que socialistas fossem viver, né? Vivessem socialistas nos Estados Unidos. O MacArthur, na época era um político dos Estados Unidos, e vai colocar: a gente taca bomba no norte, não taca, né? A gente avança aí com as bombas, inclusive sugerir que tacassem bombas, né? Que na verdade essa guerra começasse de fato, né? Não vão acontecer a questão das bombas, mas os Estados Unidos vão continuar ali influenciando o sul, a China apoiando o norte, né? E aí sim, em 53, a gente vê aqui, olha, um armistício, né? Vai ser criado um armistício, o armistício de Panmunjom, e esse armistício, em 94, quando Kim Il-sung morre e o filho dele assume, né? Esse armistício vai ser cancelado. Mas o armistício 53 vai acontecer, lembrando que um armistício não é o fim, não é a paz chegando, não, tá? É uma suspensão ali dos conflitos temporariamente. Esse armistício não existe mais, na verdade, porque durante muito tempo ele existiu, mas a gente está vendo aí que as disputas estão muito acirradas, né? Mas o armistício vai existir aqui em 53 e vai ser oficializado aqui em 53 a divisão mesmo, né? Entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Aquela mesma divisão lá do final da Guerra Fria, do paralelo 38. Deixa eu achar para vocês aqui só um minutinho. Aqui, olha, do paralelo 38, essa linha imaginária, tá? Vai permanecer, né, e trazer pra gente aqui uma Coreia do Norte e uma Coreia do Sul de fato, tá? De lá pra cá, elas estão em guerra, né, se perpetuou aí, né, perpetuaram-se as disputas, tá? Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês é uma curiosidade, que essa questão da Coreia do Norte, de programas nucleares, vai aumentar muito depois do 11 de setembro, né, de 2001. Ainda não era o Kim Jong-un, era o pai dele que estava governando, né? Em 94, quando o avô morreu, o pai assume. E aí o Bush vai trazer uma expressão e vai colocar a Coreia do Norte nessa expressão: eixo do mal, né? Existe um eixo do mal, existem terroristas, né? E os países terroristas do mundo são Irã, Iraque e Coreia do Norte. A Coreia do Norte não vai aceitar, vai achar uma afronta essa questão toda, né, do Bush dizer que a Coreia do Norte fazia parte do eixo do mal, inclusive associando ali a Coreia do Norte com o Irã e o Iraque. A Coreia do Norte não vai ficar satisfeita com isso, e aí sim vai começar a avançar aí nessa questão nuclear, tá? Existe, né, um míssil, existia na época um míssil chamado Taepdong-Hwang, que na verdade na época, em 2001, não estava tão evoluído, né? Não era tão, não alcançava distâncias tão longas quanto hoje. Então, em 2001, o que o Taepdong-Hwang conseguia era atingir a Coreia do Norte, a própria China, que estavam ali pertinho. Mas quando o Kim Jong-un assumiu em 2011, avançaram muito, né, os estudos avançaram muito, né, esse Taepdong-Hwang, e ele consegue hoje alcançar o Alasca. Inclusive aqui eu trago a família para vocês, ó, o Kim Il-sung, que foi quem começou, o avô, né, em 53 foi até 94, quando ele morre o filho assume, perdão, o Kim Jong-il, e aí o Kim Jong-un
assumiu com 21 anos, inclusive não se imaginava que ele tivesse poder a ponto de assumir uma Coreia do Norte já tão poderosa, né? Mas ele assumiu e a gente viu até onde ele levou, né? Essa Coreia, né, gente? A ponto desse Taepdong-Hwang, esse míssil, né? Tá tão poderoso a ponto de chegar ao Alasca. E aqui tem um tweet do Trump falando, né? Beleza, Coreia do Norte, você tá dizendo aí que você tem um míssil poderoso que consegue chegar ao Alasca, consegue chegar aos Estados Unidos? Pode vir, vai dar tudo certo. Vem, você tem um botão aí, tem aqui a fala, né? O líder da Coreia do Norte acaba de falar que o botão nuclear está na mesa dele a todo momento. Eu também tenho um botão aqui, eu posso apertar esse botão a qualquer momento. Pode vir, Coreia, o muro tá baixo, a gente vai se resolver, tá? Então coloquei aqui o Trump e o Kim para trazer uma atualidade, né? Mas a gente viu aqui, então, pessoal, o finalzinho da Guerra Fria, na verdade, não o final da Guerra Fria, o final do módulo, né? Guerra Fria, a gente está vendo Coreia aqui, a gente está vendo como é que esse socialismo chegou à Coreia, né? Como é que o Mao Tse Tung vai se envolver. A gente vê esse socialismo chegando já com o finalzinho da Segunda Guerra Mundial em 45, quando a Coreia vai sofrer, né? O Norte vai sofrer influência socialista, o Sul vai sofrer influência capitalista, então a gente vê o socialismo chegando. A gente vê em 46 o Partido Comunista sendo criado de fato ali, né? E aí a gente vê um Norte industrializado, um Norte influenciado ali pelo socialismo, né? Um Norte com apoio da China, né? A gente vê também, pessoal, uma Coreia do Norte atual muito militarizada, um exército muito forte, né? A maior parte, né? Na verdade, muitos estudos dizem que é o quarto, militarmente falando, país do mundo, né? A maior parte dos homens, né, faz parte ali são militares, né? A população ativa é militar, então é assustador assim o poder desse país mesmo, né? E uma terceira guerra eu não acredito, de Europa mundialmente falando eu não acredito, mas a gente tem que reconhecer o poder de Coreia do Norte, do Kim Jong-un aqui, foi sobre isso que a gente falou, tá? Eu vou fechar aqui para vocês. Tentem fazer os exercícios para mim das páginas 454 e 455, por favor. Eu tenho aqui 4 ou 5 páginas de exercício, se eu não me engano. Vou aos pouquinhos também, fiquem tranquilos, já que é chato, já que é cansativo. Sei que está cansativo para vocês, eu acredito. Eu sei que está, acredito não. Eu sei que está, mas pessoal, o material está chegando. Mexam nesse material para quando a gente voltar, dar tudo certo. Vocês estão indo para o ensino médio, por favor. Já que você é chata, sou chata. Sou chata e vou enfatizar isso a todo momento, tá? Tragam dúvidas, por favor, me chamem, ok? Se cuidem, até semana que vem. Beijo.